Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal, dependendo do horário que você estiver assistindo essa videoaula. E hoje nós vamos falar sobre a formação dos estados modernos. Tá certo, pessoal? Professor, o que é isso? Pessoal, sabemos hoje que nós vivemos em um país. Esse país tem leis, esse país tem um líder e esse país tem um território, ou seja, ele é dividido por um território, ele tem uma fronteira, tá certo? Então, a gente vai estudar hoje como vão surgir os primeiros países modernos da história de todos nós. Ou seja, essa noção que nós temos de país hoje, a gente vai estudar nessa aula. Beleza? Então, pessoal, para a gente compreender esse assunto, a gente precisa entender um pouco o feudalismo que a gente estudou no ano passado. Não sei se vocês lembram, tá certo? Assim, o que foi o feudalismo basicamente? Vamos lá? Após a queda do Império Romano em 476 depois de Cristo, né, os mais ricos, os burgueses, começam a ir para o campo e aí vai começar a surgir os senhores feudais. Esses senhores feudais, eles eram donos de grandes terras, tá certo, pessoal? E essas terras ele vai dividir com os servos, lembra? Esses servos trabalhavam para esse senhor feudal e boa parte dos produtos eram divididos para o senhor feudal e o servo. Lembrando que boa parte ia para o senhor feudal, que era o dono da terra. Esse sistema de economia, política e sociedade vai durar vários anos lá na Europa, né, que era o feudalismo. Após diversos motivos, né, a peste negra é um dos, a peste negra é um dos, o sistema feudal começa a se fragmentar, começa a acabar, e aí começam a surgir a figura dos reis. Lembrando que esse senhor feudal, ele não tinha poder total. Geralmente o poder que ele tinha era no seu feudo. Vamos dizer que existiam vários feudos dentro da França. Cada feudo tinha uma lei, tinha uma regra, tinha uma moeda. Quando se tinha moeda, que geralmente o dinheiro ele vai começar a surgir aí alguns anos depois. E aí, pessoal, não havia uma centralização do poder. Era como se existissem vários líderes dentro de um país só. E esses senhores feudais, eles até tinham poder, né? Tinham aí um determinado poder, mas o poder deles era abaixo da igreja, porque quem determinava tudo naquela época era a igreja, na figura do Papa. Então, até já existiam os reis, só que esses reis, os poderes deles eram bem limitados. Diferente quando surgem as monarquias nacionais, ou seja, os estados nacionais, que todo o poder vai estar na mão do rei. Isso se chama o que, pessoal? Monarquia absolutista. E essa monarquia absolutista, ela só vai começar a acabar em 1789, quando começa a Revolução Francesa, que é um assunto do 8º ano que vocês irão estudar. Acompanha comigo aí. No decorrer da Idade Média, a figura política do rei era bem distante daquela que usualmente costumamos imaginar. O poder local dos senhores feudais não se submetia a um conjunto de leis impostas pela autoridade real. Quando muito, um rei poderia ter influência política sobre os nobres que recebiam parte das terras de suas propriedades. Por exemplo, eu tinha meus nobres que trabalhavam para mim, eu era o senhor feudal, e o máximo que eu podia fazer era dar ordens para eles. Eu não podia dar ordem para o outro feudo. Era mais ou menos assim que funcionava. Tá certo? Então a gente vai trabalhar essa centralização do poder. O poder nas mãos de uma única pessoa e a formação de um único estado. Lembrando, pessoal, que estado não são os estados Rio Grande do Norte, estado da Bahia, estado de São Paulo. Não, o estado é tudo isso aqui. É o país, o estado brasileiro. Geralmente a gente fala com E maiúsculo. O estado da França, ou seja, o país. É tudo que está dentro do país, o estado. Beleza, pessoal? Continuando aí. Baixa Idade Média. Então, quais foram os antecedentes para que houvesse essa formação dos estados nacionais? Reinos de curta duração, resultante da fusão entre a sociedade romana e germânica. Os reinos estavam fragmentados em feudos e politicamente descentralizados. Como eu falei para vocês, pessoal, era uma descentralização do poder. Beleza? Ou seja, não existia uma figura única.
que mandava em tudo. Continuando aí. O obstáculo à expansão do comércio, multiplicando as alfândegas, impostos, pluralidade de moedas, diversidade de leis e falta de segurança. Pessoal, imagine só, você mora no Rio Grande do Norte e aí você decide fazer uma viagem. Quando você chega em São Paulo, é uma lei nova, é uma lei diferente, até mesmo uma língua diferente, né? O dinheiro, a moeda é diferente, beleza? E aí vai ficar uma coisa meio que bagunçada. O rei ou líder que manda em São Paulo é diferente do Rio Grande do Norte. Mas lembrando que todos estão aonde? Dentro do território brasileiro. Ou seja, isso é um poder descentralizado. A ideia é centralizar o poder. Beleza, pessoal? Espero que vocês estejam compreendendo. E agora vamos passar para o próximo slide. Crise feudal. Diminuição da produção agrícola, aumento da fome, surgimento da peste negra e aumento do número de guerras. Lembrando que eu estou falando aqui todos os motivos que vai dar o fim do sistema feudal. Pessoal, peste negra, a fome, a miséria, ela vai fazer com que esse sistema feudal comece a se fragmentar, tá certo? E as coisas começam a ficar, vamos dizer, mais desorganizadas lá na Europa. Pessoal, quem não assistiu aí o vídeo da peste negra, assistam. Vocês pensam que a gente não sabe se vocês estão assistindo ou não, mas nós estamos de olho, nós sabemos quantos alunos estão assistindo os vídeos. E assim, para o número da turma, são pouquíssimos os que estão assistindo esses vídeos. Atividades do mesmo jeito, são pouquíssimos os que estão entregando, assim que eu digo, de uma turma de 30, 20 estão entregando e ficam 10 sem entregar. A gente está de olho, pessoal, não pense porque que vocês estão aí, nós estamos aqui, a gente não está de olho em vocês, a gente está sabendo quem está produzindo e quem não está. E quando nós voltarmos, nós vamos cobrar tudo isso aí de vocês, tá certo? Então não pensem que a gente não está de olho, que vocês estão fazendo essas atividades só por acaso. Não. Qual foi a solução, pessoal? A solução era centralizar a política em torno da figura de um rei, ou seja, incentivar a criação dos estados nacionais, as monarquias nacionais. Ou seja, vamos pegar tudo isso aqui, tá tudo bagunçado, a economia para um lado, a moeda para um lado, a economia diferente da outra, as leis diferentes da outra, e vamos juntar tudo e formar um estado só. E aí vamos organizar. E quem vai governar todo esse estado? Apenas um rei que terá o poder absoluto. Monarquia absolutista é quando todo o poder está concentrado nas mãos de um único rei. Mas como é que nós vamos fazer isso se a igreja está ali, no pé? A igreja também quer ter seu dedinho nesse estado. Aí a gente vai entender melhor o que é que eles vão fazer, qual é o acordo que ele vai fazer para que a igreja também não perca seu poder. Afinal de contas, a igreja não quer perder o poder que ela tem. Beleza, pessoal? Continuando aí. Monarcas. Né? Quem eram os interessados? Quem queria centralizar esse poder? Né? Os monarcas, pois desejavam retomar o poder que havia sido fragmentado pelos senhores feudais. Uma observação. Então, antes dessa fragmentação do poder pelos senhores feudais, existiam sim os reis, existiam aí a união, né, de uma civilização e existia um único rei, né, por exemplo, um único faraó, um único rei que mandava em tal civilização. Só que aí, quando acontece a queda do Império Romano, vai haver essa fragmentação do poder. O poder vai ser dividido para várias pessoas. E agora a função é o quê? Juntar tudo de novo e transformar os estados agora na figura de uma única pessoa para mandar em tudo. Beleza? Espero que vocês estejam entendendo, pessoal. Não é difícil esse assunto, ele é bem simples, é bem fácil. Vamos lá, continuando para o vídeo não ficar muito longo. A nobreza, pessoal, ela também tinha um grande interesse pela centralização do poder, para continuar mantendo seus privilégios. Beleza? Então, sempre tem alguém que tem interesse em alguma coisa. E os ricos, eles tinham interesse, por quê? Porque eles não queriam perder seus privilégios. Eles acreditavam que da forma que estava acontecendo, eles iam perder o privilégio dele. Então, a solução era o quê? Apoiar o rei, para quando esse rei unificar o Estado, formar esse Estado nacional, esses nobres continuassem a ser aí beneficiados com o luxo, a riqueza e todos os prazeres que o dinheiro pode proporcionar. Beleza? Continuando aí, pessoal. Os comerciantes, pessoal, também eles eram os grandes interessados para a centralização do poder, como vocês podem ver aí nesse slide, pois possuem interesse em unificar os padrões de moeda, pesos e medidas, já que isso facilitaria a troca entre comércios. Imagina só, tu vai para o Rio Grande tu vai viajar para o Ceará, e quando tu chega lá, a moeda de lá é diferente.
um quilo do feijão aqui é 10. Lá o quilo do feijão é R$ 3. Então a ideia era o quê? Unificar tudo, era transformar uma única moeda, os pesos e as medidas seriam as mesmas, né? Em todos os lugares, não teria uma diferença aí na forma de medir, né? Que isso aí, querendo ou não, influenciava muito a questão do comprar, né? Então a ideia da burguesia era essa, dos ricos comerciantes, era isso, para poder ajudar a todos na hora de vender o seu produto. Beleza? Continuando aí. Pessoal, quais são as características de uma monarquia? Vocês vão ouvir falar muito sobre monarquia. Como eu já falei para vocês anteriormente, monarquia é todo o poder centralizado nas mãos de um rei. Tá certo? E esse rei é chamado de monarca absolutista. Quais são essas características? O que é que eu preciso ter para ser um rei, para ser um monarca? Absolutismo total nas mãos do rei. Ou seja, pessoal, nas novas monarquias nacionais, o poder agora vai ser concentrado nas mãos de um único rei que vai comandar todo o Estado Nacional. Por exemplo, pessoal, lá no século XVIII, Luís XVI era considerado o Estado. Ele dizia, eu sou o Estado. Então vocês vão ouvir falar muito ainda sobre as monarquias absolutistas aí ao decorrer dos anos, beleza? Teoria do direito divino, pessoal. O que isso significa? O rei, ele teria todo o poder sobre o consentimento da igreja. Esse rei, segundo a igreja, foi escolhido por Deus para guiar e orientar o povo. Ou seja, o povo deveria obedecer às ordens desse rei, porque assim Deus permitia, Deus o escolheu. Né? Vamos dizer que foi uma estratégia aí para convencer o povo a seguir as ordens do rei. Continuando. Exército Nacional, ou seja, a criação de exércitos para proteger as fronteiras do território nacional. Beleza? Lembrando que cada feudo, no período feudal, tinha uma espécie de proteção de exército, mas era somente para proteger aquele feudo ou aquele reino. Agora o exército vai ser um único e vai proteger todo o território nacional. Lembrando que, óbvio, existe exércitos do Rio Grande do Norte, por exemplo, aqui no Rio Grande do Norte, por exemplo, aqui no Brasil. Existe o exército do Rio Grande do Norte, da Bahia, mas todos é um exército só. Se houver uma guerra, todos serão convocados como um exército único. Então é mais ou menos assim que acontecia naquela época, beleza? Continuando. Delimitação territorial, isso aí é simples, geografia, ou seja, todo o território agora vai ser delimitado, beleza? E esse território delimitado vai pertencer àquele estado. A partir do momento que eu atravesso a fronteira do estado do Brasil, eu estou entrando em um outro território que também é delimitado. Isso também é muito fácil. E a cobrança de impostos, pessoal, agora a cobrança de impostos vai ser única. Todo o dinheiro arrecadado, todos os impostos arrecadados vai ser para todo o estado e não aquela coisa mais fragmentada que acontecia no sistema feudal, que na verdade os impostos que eram pagos pelos servos era a produção agrícola que eles produziam nas suas terras. Não era a questão do dinheiro, de impostos de dinheiro. Não que isso não existisse antes do feudalismo, existia. Mas no período do feudalismo vai enfraquecer um pouco isso aí. Até então porque não existia um estado centralizado. Beleza, pessoal? Continuando aí. Agora, observem essa imagem aí. O rei volta ao poder total. Então o clero, a nobreza, a burguesia e os servos vão obedecer às ordens desse único rei. Beleza? Não que a igreja vai perder o poder dela, não. A igreja continua com o seu poder, mas o rei agora manda mais do que a própria igreja. Pessoal, agora nós vamos compreender como se formaram os primeiros estados nacionais. Tá certo? Que se tem notícia, por exemplo, Portugal, França, Inglaterra e Espanha. Esses são os primeiros estados nacionais parecidos com o que nós temos hoje. Beleza? Então vamos lá agora estudar um pouco sobre Portugal. Como surgiu Portugal? O Reino de Leão, Castela e Navarra e Aragão lutaram contra os mouros e em troca de ajuda deram terras do condado de Portucalense a Henrique de Borgonha. Após a morte de seu filho Afonso, Henrique lutou pela autonomia política do condado. Tá certo? Observe essa imagem aí. Então aí no século XI,
né? Existia aí o Reino de Leão, de Castela, Navarra e Aragão. Todo esse território verde que vocês estão vendo aí era um domínio dos muçulmanos, que aos poucos esses territórios que estão em laranja aí vão começar a conquistar essas terras. Lembrando que essa imagem que você está vendo aí é a Península Ibérica, onde hoje é Portugal e Espanha, beleza? Observa agora aí no século XII que os reinos de Leão, Castela e Navarra continuam avançando no domínio dos muçulmanos. Claro que isso através de guerras. Observe que Portugal ainda não tem seu território completo e toda essa parte que está em verde, ela vai um dia pertencer a Portugal e a Espanha. Território hoje atual, óbvio. Pessoal, vamos agora falar da Espanha. Lembrando que tanto Portugal quanto a Espanha estão na Península Ibérica, que foi na imagem anterior. Tá certo? Então vamos lá. Acompanhe comigo aí. Também ocorreu quando os reinos de Leão e Castela, Navarra e Aragão lutaram contra os mouros. Após a retirada dos invasores, o reino de Aragão e Castela uniram-se através da política de casamento, feita entre Fernando de Aragão e Isabel de Castela. Pessoal, ou seja, a política de casamento era o seguinte: eu tinha um filho, e aí quando eu tinha um filho e meu filho casava com a filha de um outro rei. E aí nós juntávamos o reino e se transformava em um só. Então isso eram as políticas de casamento que existiam. Então praticamente a formação da Espanha ela vai ser através desses casamentos que vão acontecendo e de guerras contra os muçulmanos, assim como os portugueses. Beleza? Continuando. A integridade do território da Espanha foi obtida após a expulsão dos mouros de Granada, como vocês podem ver nessa imagem aí. Observem agora, diferente lá da imagem de cima, do século XI e século XII, nós estamos agora no século XIII. Observe que Portugal já está por completo, o território atual hoje de Portugal é esse, né? E observe que Leão, né, o território de Leão e Castela, Navarra e Aragão, que depois eles vão unificar e vai se tornar um só, que hoje é a Espanha, começam aí a se formarem. Observe aí que só tem Granada, que é o domínio muçulmano, né? Então observe o avanço que houve nesse território. Continuando aí. Agora nós vamos falar um pouco sobre a formação da Inglaterra e França. Não foi muito diferente não de Portugal e Espanha. Acompanha comigo aí. Guerra de 100 anos. A maior guerra europeia do período medieval foi travada entre os reinos de Inglaterra e da França. À medida que os nobres morriam, seus feudos iam passando para a posse dos reis, aumentando a concentração de poder. Possibilitou a criação de uma identidade nacional entre os ingleses e os franceses. Então observe aí, nós temos 3 mapas. Um de 1337, que é esse primeiro aí. Observe que a França tem um grande e vasto território, né? Observe que ainda os ingleses, no segundo mapa, já tem um bom território da França, que é esse que está em verde. E aí, pessoal, em 1429, depois de vários conflitos e várias batalhas, os ingleses tentam conquistar aí a França, só que aí, como vocês podem observar no último mapa, a França praticamente conquistou todo o território, ficando com a parte que está verde lá em cima para os ingleses. Tá certo, pessoal? Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Estudem, assistam os vídeos, façam as atividades e qualquer coisa eu estou aí no privado para tirar as dúvidas de vocês. Pessoal, preste atenção também no horário. Tá certo? Valeu, galera!